Bom, a gente tem um trabalho grande pela frente, né? Assim, lendo os próximos capítulos, né, realmente teremos um trabalho bastante complexo no que diz respeito a esse seminário. Existem várias referências filosóficas, inclusive, né? Que a minha proposta não é dar conta de todas elas, mas de pelo menos trazer um pouco de entendimento em relação ao que exatamente o que o Lacan está tratando nesse momento, né? A gente tivemos a aula agora, acabamos de ter aula da Teresa Meloni, falando da questão do pai, da questão exatamente do pai, especificamente no final de análise. Então, ela tentou fazer aí um percurso sobre a questão do pai na obra de Lacan, né? Agora, curiosamente, na última aula, eu falei daquele seminário interrompido, do seminário sobre os nomes do pai. E é interessante porque o Lacan, nesta lição, ele volta a falar do seminário interrompido. E é curioso porque o que acontece? O Lacan ele inicia este capítulo com um poema dedicado. É claro que nesse poema tem uma ironia dele. Olha, esse é um poema, eu estou colocando aqui um poema dedicado àqueles que ficaram lamentando a interrupção do seminário sobre os nomes do pai. É interessante porque o Lacan, eu fiquei me perguntando por que ele volta a falar, né? E ele diz claramente o seguinte: olha, isso que eu estou falando não tem nada a ver com o que eu vou trazer neste capítulo. Mas aí eu fiquei, assim, de novo com essa questão desse seminário interrompido. Porque, afinal, teoricamente, a princípio seria o seminário 11. E como Lacan interrompeu, né, ele não chamou esse, como eu havia dito na última aula, ele deveria ter chamado esse seminário 11 de 12, até porque teve uma aula, né, nesse seminário interrompido. Mas, no entanto, ele aboliu e resolveu chamar esse seminário sobre os 4 conceitos fundamentais de seminário 11. Agora, em relação ao nome do pai, eu queria falar uma coisa. É importante que a gente diga que o nome do pai é um conceito lacaniano, não é freudiano. E é um conceito que ele vai se tornando cada vez mais importante ao longo da obra. Tanto que o próprio Lacan pretendia dedicar-lhe um ano inteiro de seminário, né? Como eu havia dito, seria o seminário 11. Agora, sabemos que ele nunca voltou a dar esse seminário, embora tenha chegado a chamar um de seus últimos seminários de Lenon, não é Lenon, não, é Lenon du Pé Errant, que significa Os Não Tolos Erram. É um título super interessante. Quer dizer, os espertos erram. Quer dizer, ou seja, frente ao inconsciente, não tem esses que acham que sabem são os que mais erram. Então, esse título, que é o título de um dos últimos seminários do Lacan, eu não sei exatamente qual seminário, mas é por volta do ano de 72, 73, ele chama Lenon du Pé Errant, que faz um trocadilho em francês com Le Nom du Père, os nomes do pai. Então, é interessante porque esse seminário, Os Não Tolos Erram, ele abre esse seminário comentando novamente sobre o seminário interrompido, dizendo o seguinte, que aqueles que causaram essa interrupção nunca saberão quais os nomes que ele teria trazido e que isto, para eles, permanecerá recalcado. É claro que esses nomes, ele faz uma alusão aos nomes do pai e também
faz uma alusão aos nomes daqueles que foram, digamos assim, os grandes agentes na IPA dessa interrupção. Então, ele deixa no ar, ele faz uma certa ironia aí, entendeu? Dizendo o seguinte, isso vai ficar recalcado, portanto, isso vai retornar de algum modo. E em relação ao trocadilho que eu acabei de falar, entre Le Nom du Père Errant e Le Nom du Père, o Lacan vai dizer o seguinte, que esses dois títulos produzem um enigma, não apenas para quem lê, mas para ele próprio também. Então, isso significa que se se trata de um enigma, não cabe interpretação, não cabe darmos nenhum sentido. É um enigma, portanto, é enigmático, né? Então, não adianta a gente aqui ficar tentando dizer, como alguns às vezes tentam dizer, isso é uma substituição, não sei o quê. É um enigma. E é assim que esse trocadilho deve ser acolhido. Mas, como ele mesmo diz, o próprio Lacan, isso não tem nada a ver com o que eu vou tratar hoje, na aula de hoje, né? E o que o Lacan vai tratar é sobre o inconsciente. E é muito interessante a forma como ele vai trazer o inconsciente. Ele inicia as primeiras lições do Seminário 11 introduzindo a função do inconsciente. De que forma? Ele pensa o inconsciente como descontinuidade, ruptura, falha, tropeço no campo da fala e da ação. Então, para Lacan, o inconsciente é isso, descontinuidade, falha, ruptura. Então, isso vocês podem perceber, inclusive, a partir do sonho. Né? Quando você traz um sonho, né, para a sua análise, assim, as pessoas têm muita dificuldade de trazer o sonho. Por quê? Porque elas querem introduzir uma continuidade. Né? Então, são imagens que se misturam do presente, do passado. Então, o paciente fica completamente perturbado. Por quê? Eu tive um sonho, mas eu não entendi nada. E o analista pede, traga essa descontinuidade. Você não precisa trazer, arrumar o sonho. Fala dele do jeito que ele aparece. Isso é o inconsciente. O inconsciente é essa quebra. Então, e é interessante que o que surge no inconsciente, o Lacan diz, surge por acaso. Né? É como se fosse um achado. E o que é mais interessante, esse achado não dura, não se mantém. Ao contrário, se perde. Então, nesse sentido, o que se vive na experiência com o inconsciente é a perda. Perda de sentido, perda da completude, perda da continuidade. Então, veja bem, quando aparece, aí você conta um sonho, e daqui a pouco, daquele sonho, se destaca um significante. E que começa, e aquilo te leva a várias associações. E é interessante porque a gente está sempre querendo aprender isso tudo. Aprender no sentido de né? E é muito incrível, porque eu acho que a gente, às vezes, não dá toda a atenção que o sonho merece. O próprio Freud diz que o sonho é a via régia de entrada para o inconsciente. Né? Freud, né, trata os sonhos como uma das principais formações do inconsciente. E acho que a gente, às vezes, se esquece do sonho. Né? Muitas vezes, a análise passa por um período de pouco sonho ou nenhum sonho. E o sonho realmente é muito importante.
ele te dá uma ideia da própria dimensão do que é o inconsciente. É aquela... claro, a gente vai dizer, por ação da censura, né, aparece aquela confusão de imagens, né? E o problema é que a gente não aguenta. A gente quer dar um sentido, a gente quer estabelecer um começo, a gente não suporta, né? A gente não tolera a descontinuidade. A gente tem uma tendência a querer dar sentido, né? Então, daí a dificuldade, muitas vezes, da gente levar o sonho para análise. Por quê? Porque elevar aquele não sentido. Então, a gente precisa suportar isso, né? Então, aí que vai começar a complicação. Porque, para entendermos o que é o inconsciente, Lacan lança que é diferente da noção de causa da filosofia, mais exatamente da filosofia cartesiana, e das leis científicas, né? Então, o que eu vou... É interessante porque a gente tem que entender qual é a relação que o Lacan está fazendo entre o inconsciente e a noção de causa. E a noção de causa que ele traz é uma grande novidade, né? Ainda que ele tenha tomado isso de um filósofo, né? Porque a noção de causa não é unânime na filosofia, né? Ele vai trazer uma noção de causa distinta, mais adequada, entre aspas, ao conceito de inconsciente freudiano. Entende? Quando a gente fala de causa, o objetivo é o quê? É estabelecermos uma ligação entre fatos acessíveis a algum tipo de observação. O laço causal afirmaria a existência de uma dependência entre fenômenos heterogêneos, de modo que um só poderia ocorrer caso o outro ocorresse. Eu vou dar um exemplo, porque aí talvez isso fique um pouco confuso. Por exemplo, eu tenho vontade de desligar a luz. Então, eu estico o meu braço e aciono o interruptor. Logo, concluo que a luz apagada é um efeito da minha ação, né? A causa, então, é um agente. Então, que no caso sou eu. Então, é isso. A causa da luz apagada sou eu. Isso é como a gente trata. Por exemplo, um outro exemplo. Sei lá, você está doente, né? Está com uma gripe muito forte. Hoje em dia, gripe forte, Covid, né? Não tem jeito. A causa é a Covid. Aliás, sujeito ficou gripe. Gripe não existe mais, gente. Gripe não existe. Agora é Covid. Tudo é Covid. Então, não existe... Estou brincando, mas, enfim, no final das contas é isso. Hoje, a causa de sintomas de febre, resfriado, Covid. Então, a princípio, você está com uma doença e você estipula a causa daquela doença como sendo um vírus ou uma bactéria. Bom, a questão é que essa noção de causa, ela não consegue, digamos assim, dar conta do inconsciente. Por isso que o Lacan vai introduzir uma noção de causa diferente dessa que a gente está acostumado, né? O que Freud vai descobrir de radicalmente distinto é um campo em que o sujeito não pode se apreender como senhor em sua própria casa, encontrando-se destituído do poder de modificar a situação de acordo com as suas vontades. Esse campo, Freud vai denominá-lo de inconsciente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não temos domínio
sobre o inconsciente, né? Nós somos comandados, determinados pelo inconsciente, né? A grande questão é o que é a consciência, né? Porque, nesse sentido, não sobra nada para a consciência. Porque a consciência é como se fosse uma espécie de um servo do inconsciente. Então, essa ideia que, eu tenho domínio sobre mim mesmo. Não, nós não temos domínio sobre nós mesmos. Nós somos mais agidos do que agimos, né? Nós não temos domínio, nós não temos controle sobre o que a gente fala e sobre o que e como a gente age, né? É muito comum o sujeito dizer assim: eu penso uma coisa e faço outra, né? As compulsões, por exemplo, é um bom exemplo disso, de que nós não temos domínio sobre as nossas ações. A compulsão, por exemplo, a beber, a comer, até mesmo em relação ao trabalho, somos compulsivos, né? Os famosos workaholics. Então, nós não temos domínio, essa ideia de que temos um domínio ou de que a análise vai trazer o domínio a todos. Não, a análise não vai trazer o domínio. Você, ao final da sua análise, você não vai dominar a si mesmo, muito menos o inconsciente. Por quê? Fato, é isso que Freud descobre, né? Então, inclusive, o próprio Freud diz que essa é uma das feridas narcísicas do humano. A ideia é que não somos, o eu não tem domínio sobre o sujeito, né? Então, o sujeito não seria o centro de iniciativas capazes de causar o próprio desejo. O desejo seria antes causado por algo que ele não controla. A ideia de que porque quando a gente fala de desejo, muitas vezes a gente confunde com vontade, e são coisas diferentes. A vontade, você tem um objeto ali definido. No entanto, o desejo não. O encontro com o objeto, na experiência desejante, é vivido como desencontro. Entende? Você não tem um objeto definido em relação ao desejo. Então, quando a gente fala de desejo, a gente fala muito de algo que está que age a nossa revelia. Então isso se dá por quê? Por conta da linguagem. Em relação à linguagem, nós somos muito mais efeito do que causa, né? A linguagem, os significantes, é isso que nos comanda, né? Nós somos, na realidade, muito mais... a gente acha que fala, mas, na realidade, somos falados, né? Não é à toa que o Lacan diz assim, no início, quer dizer, se temos uma origem, se é que existe uma origem, essa origem é a linguagem. É a linguagem, é o simbólico que nos funda. Somos fundados por esse simbólico. Não é à toa que o Lacan vai dizer para um jornalista, em 1973, o Lacan vai dizer o seguinte: no início era o verbo, que é uma frase do Antigo Testamento, onde o Lacan diz: esta frase resume, em grande parte, o meu ensino. Isso o Lacan disse para um jornalista em 1973. No início era o verbo. Então, aí você pensa o seguinte, né? Você tem agora o Descartes. Como é que Descartes trabalhou a questão da causa? Para o Descartes,
para Descartes, causa e efeito formariam um nexo necessário, né? Então, você não tem nenhuma defasagem, nenhum espaço entre causa e efeito, né? Se tem um efeito, existe uma causa, né? Então, ação e reação é o que o Lacan diz. Ação e reação. Um não anda sem o outro. A gente não diz isso? Para toda ação há uma reação. Nossa, a gente adora repetir essa frase. Muitos repetem essa frase, né? Isso é... Então, quando a gente fala isso, a gente está se referindo a essa questão da causa e do efeito. Então, para Descartes, não haveria entre a causa e o efeito nenhuma nuance, nenhum intervalo e muito menos tropeço. Aí o Lacan diz assim: a causa não é isso. A causa, no limite, trata-se de algo indefinível, inanalisável. Aí ele vai citar o próprio filósofo David Hume, vai afirmar o seguinte, e o Lacan se baseia nisso, que todo efeito é um acontecimento distinto da causa. Todo efeito é um acontecimento distinto da causa. Em outras palavras, a causa não contém nela mesma, a título de consequência, o efeito que produz. Ou seja, a causa não contém nela o efeito. Entende? Porque todo esse pensamento causalista parte desse pressuposto de que o efeito está diretamente ligado à causa. Todo efeito tem uma causa. E esse efeito tem uma ligação direta com a causa, necessária com a causa. É a ideia que eu falei do interruptor, né? Então, o Hume vai dizer isso, que a causa não contém nela mesma o efeito que produz. Então, o próprio Hume vai dizer o seguinte, que a incidência, ele mesmo admite a incidência da causa como ânsia radical no real. O Lacan vai pegar isso e vai trabalhar o conceito de causa para falar do inconsciente, nesses termos. Então, o que eu quero dizer, gente, é o seguinte. É justamente nesse ponto de afastamento entre a causa e o efeito que Lacan vai situar o conceito freudiano de inconsciente. Entre a causa e o que ela afeta, há sempre claudicação, descompasso, falha, mancada, rachadura. E o inconsciente está onde? Ele está nessa ânsia entre a causa e o efeito. O inconsciente está nesse buraco que nunca se fecha. Entende? Ou seja, não existe cura para o inconsciente. O inconsciente, assim como o sintoma, é da ordem do incurável. Então, o inconsciente é justamente o elo que falta na cadeia e que nunca vai completá-la. Então, o inconsciente, ele não tem essa substância. Todo o trabalho aqui do Lacan, no seu ensino, é no sentido de dessubstancializar o inconsciente. A ideia de que podemos localizar o inconsciente, isso é impossível. Por quê? Porque o inconsciente está lá, presente na linguagem, no discurso. Ele não está presente no corpo biológico. Não existe nenhuma região do cérebro onde você possa localizar o inconsciente. Por quê? Porque ele se manifesta na linguagem, no discurso.
Então, o Lacan ele vai valorizar justamente em Freud esse hiato com o qual ele se debate, nomeado de umbigo do sonho. O que é o umbigo do sonho? O umbigo do sonho é aquele ponto que a gente vai chamar de real, aquele ponto do sonho que escapa, é algo que diz respeito a esse inconsciente real, no sentido daquilo que escapa à simbolização, aquilo que escapa ao sentido. Entende? O próprio Freud reconhece que nem tudo no inconsciente é possível de ser interpretado. Tem um limite ali. O Lacan vai valorizar muito essa ideia do Freud que ele traz do umbigo do sonho, né? Interessa muito a ele esse ponto de impossibilidade de simbolização. Aí depois, nas próprias formações do inconsciente, o que vai chamar a atenção do Freud, primeiramente, é o modo de tropeço pelo qual elas aparecem, como é o caso, por exemplo, do ato falho. O ato falho é uma outra manifestação do inconsciente, uma das formações do inconsciente. Você pensa uma coisa, você vai falar o nome de uma pessoa e fala o nome de outra, o que causa, de modo geral, um constrangimento. Aliás, o ato falho é muito engraçado, né? Quando a gente está falando, né? Eu estou aqui falando e correndo o risco de cometer um ato falho, né? E certamente eu, ao cometer o ato falho, rapidamente vou ser chamado a atenção pelo público, né? Vai todo mundo rir, vai todo mundo dizer, um ato falho, né? Enfim. E, na realidade, né, só eu posso dizer que é um ato falho. Por quê? Só é um ato falho a partir do ponto... precisa ter um efeito de surpresa. Só eu posso dizer que é um ato falho. Ninguém aqui pode dizer o que é um ato falho. Só quem comete um ato falho é que pode realmente dizer é um ato falho. Né? Fora, assim, eu não posso, ninguém pode dizer que é um ato falho. Né? Só quem comete. Enfim. Bom, então o próprio Freud ele fica siderado por essas manifestações do inconsciente, por esses fenômenos, e é neles que ele vai procurar o inconsciente. Ele vai procurar o inconsciente ali, no sonho, no ato falho, no xiste, no sintoma, e ele fica absolutamente siderado, interessado, querendo saber o que é isto. Então, o próprio sonho e o próprio ato falho aparecem como? Como falha, como rachadura. Né? E é um achado. O ato falho, se a gente souber escutá-lo, ele é um achado, ele é uma bênção. Um sonho é uma bênção também. Quando você consegue capturar o sonho, né? Levá-lo para a sua análise, poxa, você está levando um presentão. Não exatamente para o analista, mas para você mesmo. Né? Por quê? Porque é a oportunidade de descobrir alguma coisinha sobre você. Né? O sonho, muitas vezes, ele aparece como solução de problemas. Né? Muitas vezes, eu já vivi essa experiência. Né? Assim, ao levar um sonho para análise, né? Porque quem interpreta o sonho é o analisando, não é o analista. Né? O analista ali está ali facilitando, mas levando o analisando a dar algum sentido, né? Alguma interpretação ao sonho, a tentar destacar daquele sonho algum significante que possa abrir, porque o sonho, na realidade, ele não é fechamento, ele é abertura. Abertura de quê?
de novos sentidos, de novos caminhos, né? Por isso que o sonho é uma bênção, né? Por isso que levar o sonho, pô, né? Às vezes o analisando chega lá já com o sonho interpretado, pô, né? Como quem diz, olha, nem precisei de você para interpretar o sonho. E é muito engraçado, porque ele chega lá, né? Aí ele vai contar o sonho. Gente, se embaraça, se embaralha. A interpretação que ele que tinha trazido, ele esqueceu, entendeu? E aí a coisa se embaralha. E aí aquela interpretação que ele tinha dado, ele perdeu. Isso é que é bacana, né? Porque quando você lida com o inconsciente, o que você vive não é ganho, é perda, né? E essa é a única forma de você ganhar a partida. Só ganha quem perde, né? A única forma de você ganhar essa partida com o inconsciente é consentindo na perda. Sem perda não tem ganho. Isso dá até o nome de um filme. Enfim. Então, o ato falho, para ser um ato falho, ele tem que ter esse efeito de surpresa. Nossa. É muito, assim, é genial isso, né? Você tá ali falando, cheio de propriedade, cheio de vontade, cheio de certeza, aí comete o ato falho. Gente, o sujeito murcha. A depender do ato falho, ele murcha, cai, despenca. E é isso. E é isso. É uma ferida narcísica. O inconsciente é isso. É uma ferida narcísica. Te coloca no seu devido lugar. Por isso que a gente, muitas vezes, rechaça o inconsciente, né? Por quê? Muitas vezes, talvez até para preservar e manter o seu narcisismo. Não sei. Pode ser. Uma interpretação, né? Então, então essa descontinuidade, então, que eu estava falando, o inconsciente é isso, é essa descontinuidade, né? Então, o inconsciente e essa descontinuidade do inconsciente, o próprio ato falho mostra isso. Ela se manifesta como vacilação. Então, e é interessante porque essa descontinuidade não se trata de você de uma descontinuidade sobre um fundo de uma suposta totalidade. Como foi o entendimento? O Lacan denuncia isso. Foi um entendimento de alguns pós-freudianos que tentavam assim, é como se o objetivo deles era acabar com a continuidade em prol de uma suposta continuidade. Como se a descontinuidade fosse negativa. E eu acho que a gente trata, sim. A gente maltrata o inconsciente nesse sentido, né? A gente trata o inconsciente, a gente não... essa descontinuidade, né? Se trata da gente aprender a tolerar, não só a nível do inconsciente, mas também e principalmente a nível da vida, né? A vida não é contínua, né? Pô, a vida não é contínua, não é uma coisinha após a outra. Não é assim que acontece, né? Quando tudo está ótimo, tudo está bem, aí aparece um problema, você não sabe de onde, entendeu? Aí você pensa que está progredindo e não está nada. Pô, a vida é assim. E o inconsciente também, né? Então, quando a gente tenta impor uma continuidade, é como se a gente estivesse tentando tentar fazer uma ortopedia, né? Uma ortopedia. Então, o Lacan vai dizer que essa dimensão do inconsciente, como ânsia, como fratura, como vacilação, como ruptura do sentido, ela estava esquecida. O inconsciente tinha voltado a se fechar, né, com essa leitura feita por alguns pós-freudianos, essa leitura psicologizante. Então, reabrir a fenda do inconsciente, o Lacan comenta, exige precaução. Eu vou só finalizar agora.
Então, é o seguinte, por conta dessa precaução, né, por conta dessa precaução, a solução dada pelo Lacan para a questão milenar, que é uma questão milenar da causa, estou falando de Descartes, estou falando, enfim, a solução que o Lacan deu para a questão da causa foi uma grande novidade. A ideia, segundo ele, e essa ideia é sensacional, ele diz assim, que só há causa para aquilo que manca. E é um fato isso, né? A gente só fala da causa quando as coisas não andam bem. A gente só fala da causa quando algo não anda bem, quando anda está errado, entendeu? Você não vai se perguntar pela causa, se você está se sentindo bem, né? É quando você está se sentindo mal, é que você se pergunta, qual a causa do meu mal? Né? E muitas vezes isso te leva a buscar uma análise. Entende? É porque o sintoma traz sofrimento, é que nós chegamos, aí é que a gente quer saber a causa. Né? E aí a gente busca uma análise e supõe que o analista saiba qual é a causa do meu sofrimento. Isso se chama transferência. Ou seja, essa suposição de saber. Né? Então, a ideia de que só há causa para o que manca. Ora, essa ideia remete ao mesmo tempo à ciência, e a ciência também é isso. Ela só se pergunta pela causa daquilo que contraria as suas leis. Né? Se um fenômeno contraria a regularidade da lei científica, aí a gente se pergunta pela causa. Né? Então, essa ideia de que só há causa para aquilo que manca, eu falei, remete à ciência e ao sujeito. Diferente da ciência, que trabalha a causa para introduzir uma lei que dispensa o sujeito, porque quando a gente fala de lei científica, a gente já fala de uma lei que exclui o sujeito. Quanto mais científica, quanto menos subjetividade, mais científica é aquela lei. Né? Então, uma lei que que padece do subjetivo é uma lei, enfim, que não está no campo da ciência. Uma lei científica, ela tem o rótulo da neutralidade. Então, diferente da ciência. Então, a ciência exclui o sujeito. Né? Ela exclui o sujeito. Então, diferente da ciência que trabalha a causa para introduzir uma lei que dispensa o sujeito, a operação analítica vai tratar de isolar a dimensão da causa para o sujeito, que é quem padece dessa falta e tem que se virar com ela. Entende? Então, o que a psicanálise vai fazer em relação à causa é introduzir o que a ciência exclui. O que a ciência exclui? O sujeito. Então, é o que eu falava anteriormente. Né? O sujeito, quando ele está bem, beleza. Mas quando ele está sofrendo, a primeira coisa que ele vai se perguntar, caramba, qual é a causa desse sofrimento? Ou o sujeito que está sofrendo por conta de suas compulsões. Então, é quando as coisas não andam bem, é quando elas mancam, é que nós nos perguntamos pela causa. Então, daí o Lacan dizer, só há causa para o que manca. É isso aí, gente. Estou aberto às perguntinhas. Fiquem à vontade. De qualquer maneira, eu já agradeço a atenção de vocês. Posso falar? Oi. Pode. Tereza. Oi, Tereza. Tudo bem? Tudo. Olha só, eu achei interessante esse comentário que você traz do Lacan, né? Já, inclusive, mais para o final da sua fala. Primeiro, isso que você está dizendo, que só há causa para o que manca. E, na verdade, o que manca
é o que aponta para a existência de sintoma, né? E a gente sabe que o que é sintomático é justamente o sentido que o sujeito dá para a sua existência. E a psicanálise é exatamente o que vai agir, como é que a gente pode dizer? A interpretação, ela incide sobre o sentido, né? Sim. A função da interpretação é justamente incidir sobre o sentido, desmontando esse sentido, né? Que eu quero supor que você faz um outro comentário interessante também no Lacan, que você diz que a ciência só se interessa pelo que contraria suas leis. E a psicanálise é exatamente aquilo que introduz o que a ciência exclui, que é o sujeito. O sujeito no seu pathos, o sujeito na sua divisão subjetiva, aquilo do que ele sofre. E do que ele sofre não é nem da falta, é de uma perda, que ele, evidentemente, percebe como falta, mas é de uma perda que se trata. Então, assim, talvez fosse bacana se você pudesse, não sei se é pedir muito, mas, enfim, desenvolver um pouco, né? Essa questão que você traz ao fim da sua exposição, que, aliás, foi excelente. Embora eu tenha entrado meio atrasada, mas o que eu peguei eu gostei bastante. Que você coloca isso, né? Que a psicanálise introduz o que a ciência exclui, e eu entendi, porque você também disse, que isso que ela exclui é, na verdade, o sujeito, o pathos, né? O que tem a ver com pathos. Porque aí a pergunta que eu quero te colocar é: onde é que a gente pode colocar aqui a questão do objeto A? Porque o objeto A, ele é causa de desejo. Como é que ele, enquanto perda, né, pode ser introduzido nessa ideia do pathos, do patológico, como dizia inclusive o Magno, né? Portanto, da posição de sujeito. Esse sujeito que é inconsciente, esse sujeito que é sonho, ele é um sonho. O sujeito é um sonho. Sim, sim. Né? Então, eu gostaria que você tentasse, se for possível, né, tentasse introduzir aqui como é que a gente pode articular o objeto A enquanto causa, né, nessa ideia de que a psicanálise introduz o que a ciência exclui. Você entendeu o que eu estou te perguntando? Entendi. Que às vezes eu mesmo fico confusa, mas essa é uma questão que eu acho que é interessante para a gente pensar na ideia do inconsciente, né? Porque, na verdade, só há inconsciente porque há perda. E essa Sim. perda, a gente só, não é nem percebe, ela só pode ser aferida, né, pela via de uma causa, da causa analítica, inclusive. Então, eu vou ver se tem mais alguma questão, né, para tentar responder. Gente, fique à vontade. Alguma questão aí, pessoal? Ficou alguma dúvida para vocês? Fiquem à vontade. Eu queria, na verdade, não é uma dúvida, mas é propor alguma coisa. Quando você fala na descontinuidade, aliás, primeiro quero parabenizá-lo, porque você aborda o Lacan com a fidelidade necessária, mas do seu jeito. Né? É muito legal isso. Enfim, mas o que eu queria colocar... Ih, caramba, será que fugiu? Que era? Ah, bom, deixa. Outra pessoa fala, quando eu me lembrar, eu falo. Tá.
Bom, é, é, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar responder a Tereza, né? Isso que eu acabei de falar no final da minha exposição, né? Nesses... Oi? Vamos conversar. Não precisa querer pois é. só para a gente pensar. Porque essa é uma... Não, porque a Tereza traz essa questão do objeto A, que é porque, veja bem, gente, olha só, essa questão da causa é muito importante. Por quê? Porque a questão da causa ela está na base da teoria e da prática psicanalítica. Se vocês observarem, o Lacan introduz a questão da causa na psicanálise. Por quê? Porque era uma questão porque ele introduz a questão da causa de um modo radicalmente distinto, né? Da forma como o conceito de causa, por exemplo, é trabalhado ao nível da ciência. Então, por exemplo, quando a gente fala do objeto A, né, a gente fala, quer dizer, o que causa o desejo? Né? Poxa, o que causa o desejo não é o sujeito, é o objeto A. Entende? O que vai causar o desejo é esse objeto que escapa ao sentido que Teresa estava falando, escapa à significação. Puxa, isso já quebra com a noção de causa senso comum. Então, o Lacan precisou introduzir uma noção de causa radicalmente distinta, né? Para que a gente pudesse minimamente explicar, por exemplo, o desejo inconsciente. Né? Poxa, quando a gente fala de desejo, a gente fala assim, quem é o agente do desejo? A gente já pensa logo de uma pessoa. Não, é um objeto A. E o que é um objeto A? É um objeto que escapa. É um objeto real. Então, posso te trazer um elemento que talvez te ajude, ou ajude aqui na nossa discussão? Porque quando você está agora articulando, muito bem articulado, por sinal, essa questão da causa, eu entendo, quando Lacan fala de causa, ele está se referindo, e ele está, evidentemente, apontando para essa perda, que, na verdade, é aquilo que está na origem da posição desejante de todo sujeito. Como você disse, o objeto A não é o sujeito, mas é aquilo que justamente comparece com o barra e que faz existir o sujeito. Essa barra é uma perda. É isso que está em questão. Mas, no teu raciocínio, voltando ao teu raciocínio, aquilo que é perdido de saída na entrada do sujeito no campo da fala e da linguagem é das Ding, é o objeto, a coisa freudiana, como nos diz Lacan. E isso que é a coisa, o das Ding, ele vai colocar como... ele identifica, de alguma maneira, como o desejo do outro. O desejo do outro é aquilo que está vedado como real para o sujeito. Sim, ele não tem acesso a isso. Por isso que a gente pode entender quando ele deseja desejo do outro. É desejo do outro porque está, de alguma maneira, articulado a alguma coisa que você não tem o sentido. O som. Eu sou... Não, agora. Não está, não? Você não está me ouvindo? Agora estou. Agora sim. Não, pois é. Eu quero me meter então, aí, Sérgio. Pode? Isso, pode falar. Essa noção de causa que o Lacan introduz, ela contribui de forma absoluta e efetiva para distinguir o que é da ordem da terapêutica, ou seja, aquilo que tem uma causa a ser
que tem um efeito a ser corrigido daquilo que é da ordem da psicanálise. Porque, como você diz, é uma causa que não pode ser eliminada, né? Então, isso distingue completamente o que é do terapêutico, que do terapêutico tem causa e efeito. Então, elimina-se a causa, elimina-se o efeito. Né? Isso distingue, portanto, da psicanálise. E eu me lembrei, mas eu acho que tem a ver com isso, do que eu queria falar, é que isso que você abordou todo o tempo, mas foi assim, precioso, o eixo da sua apresentação, essa descontinuidade, ela se para que a gente possa falar dessa descontinuidade, ela possa se colocar, é preciso haver a questão da continuidade do sentido. Ou seja, nas ranhuras, né, da fala, né, é que a descontinuidade aparece. Há que ter continuidade, há que ter esse imaginário de um contínuo para que o descontínuo compareça. Sim, sim, sim. Sim, mas o que eu quero dizer é que a Teresa traz uma questão dessa diferença entre falta e perda, né? O inconsciente, ele é perda, né? E nesse sentido, não é passível de você recuperar. Porque quando você fala de falta, parece que é possível a gente encontrar o que está faltando. No caso do inconsciente, não. A perda, ela é real e, portanto, ela não é recuperável, né? Porque aí a gente entraria no campo do gozo, né? Aquilo que a gente supostamente acha que pode recuperar, né? Nesse sentido, o inconsciente, quando Lacan fala de... E é isso que o sujeito tem muita dificuldade de lidar, né? Com essa perda real, para aquilo que não tem recuperação. Né? Então, a noção de causa ela vai introduzir uma série de coisas, vai mudar o entendimento da questão do desejo, do inconsciente, né? Vai tirar essa ideia de uma intenção, né? De um agente, a ideia de que somos muito mais dominados do que dominantes. Né? Isso é muito importante. Né? Isso é uma baita ferida narcísica que o próprio Freud nos lembra em relação a isso. Bom, enfim, eu vou ver aqui se tem alguma coisinha aqui que eu possa falar. Bom, então é isso. Bom, gente, acho que eu vou finalizar por aqui, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado aí pela atenção. E na próxima vez, que será no próximo mês, vou adentrar um capítulo, a lição. É melhor falar, eu estou achando melhor falar em termos de lições, entendeu? Lição, porque essa coisa de capítulo, né? Parece um livro, e na realidade o seminário não é composto de capítulos, porque não é um livro, entendeu? Foram seminários falados. Então, eu vou chamar de lição. Então, a próxima lição será a terceira lição do seminário 11. E vamos lá. Muito obrigado, gente. Boa noite e até o próximo mês. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.